Boa noite, agradeço a presença de todos. Vamos dar início à 14ª sessão ordinária de 2021. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada regimental. Vamos para a chamada. Afonso Alcides Fogaça. Presente. Aveveiro Niceto Neto. Presente. Lauriane Aparecida Silva. Ausente. Luiz Fernando Coutinho Aguiar. Luiz Fernando Rotelli. Presente. Marcelo Soares Valentim. Presente. Maurício Vicente dos Santos. Presente. Ronaldo Aparecido dos Santos. Presente. Ronaldo Soares Leite. Presente. Isso, senhor presidente. Verificada a presença e havendo em plenário o número legal de vereadores, iniciaremos nossos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada em 4 de outubro de 2021. Em discussão, a ata da 13ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro de 2021. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em leitura, o ofício número 299/2021, de autoria do Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 004/2021, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Itaí, em razão de fatos geradores ocorridos até dia 31 de dezembro de 2020 e das outras providências. Senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal para deliberação o anexo projeto de lei complementar que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Itaí e dá outras providências, para o qual solicitamos apreciação em regime de urgência, na forma prevista na Lei Orgânica do município e no regimento interno dessa Casa de Leis. Justifica-se a presente proposição, considerando a possibilidade de se viabilizar e estimular o pagamento de tributos municipais pelo contribuinte, promovendo a regularização dos créditos do município, cujos fatos geradores ocorreram até 31 de dezembro de 2020, possibilitando, inclusive, a recuperação fiscal de empresas que atuam no município. O programa instituído pelo incluso projeto permite o desconto de juros e multa, sendo a multa com previsão expressa no Código Tributário Municipal, além do parcelamento do débito tributário, como forma de incentivo ao pagamento dos débitos pendentes, em benefício do contribuinte e da municipalidade, demonstrando relevante interesse público. Portanto, instituído tal programa e formalizada a adesão pelo contribuinte, junto ao setor de lançadoria do município, possibilitará a extinção de eventual processo judicial em execução e ou a exclusão de débitos inscritos ou não em dívida ativa, tornando-se o optante regular junto ao erário municipal. Diante do exposto, e de acordo com os regulamentos específicos, contamos com a devida apreciação e a respectiva aprovação do referido projeto, ao passo que, ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal. Senhor presidente, requeiro que o projeto seja encaminhado para a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 4, de 29 de setembro de 2021. José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído no município de Itaí o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS. Artigo 10. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Itaí, 29 de setembro de 2021. José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal. Senhor presidente, requeiro que o projeto seja encaminhado para a ordem do dia.
A pedido do vereador Ronaldo Aparecido dos Santos, o referido projeto será encaminhado para a ordem do dia. Em leitura, o ofício número 301/2021, de autoria do Executivo, encaminhando o projeto de lei número 029/2021, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências. Senhor presidente, temos a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação desta egrégia Câmara Municipal para deliberação o anexo projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, para o qual solicitamos apreciação em regime de urgência, na forma prevista na Lei Orgânica do Município e no regimento interno dessa Casa de Leis. A presente propositura tem por objetivo autorizar recursos orçamentários na execução orçamentária do exercício de 2021, a fim de possibilitar a suplementação das categorias econômicas elencadas no artigo 1º do incluso projeto de lei, no valor de R$ 1.160.000, incorporados no orçamento vigente. Tal ação se faz em decorrência, principalmente, da necessidade de readequação orçamentária em virtude do convênio número 100.789/2021, firmado entre o município e o governo do Estado de São Paulo, tendo como objetivo a transferência de recursos financeiros destinados à aquisição de uma máquina motoniveladora, objeto este que incorporará a frota municipal. Os recursos financeiros que atenderão às despesas decorrentes do presente projeto correrão mediante a excesso de arrecadação, conforme dispõe o artigo 2º do presente projeto, no valor total de R$ 1.160.000, sendo o valor de R$ 500.000, que será verificado com a execução do convênio em epígrafe, e o valor de R$ 660.000 referente aos tributos e transferências constitucionais verificado no segundo quadrimestre do exercício de 2021. Diante do exposto e de acordo com os regulamentos específicos, contamos com a devida apreciação e a respectiva aprovação do referido projeto, ao passo que renovamos a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 029, de 30 de setembro de 2021. José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal de Itaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito adicional suplementar relacionado abaixo, no valor de R$ 1.160.000, a ser utilizado no exercício de 2021 e destinado a suportar despesas na execução orçamentária de 2021. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itaí, 30 de setembro de 2021. José Ramiro Antunes do Prado, Prefeito Municipal. Senhor presidente, requeiro que o projeto seja encaminhado para a ordem do dia. Em discussão, coloco em votação o pedido do vereador Ronaldo Aparecido dos Santos. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. O referido projeto será encaminhado para a ordem do dia. Moção. Em leitura, a moção de repúdio, número 06/2021, número 005/2021, de autoria do vereador Luiz Fernando Coutinho e apoio dos demais vereadores, solicitam a moção de repúdio referente à aprovação de quarentena para policiais militares e juízes para disputarem eleições. Moção de repúdio. Constar, senhor presidente, também policiais civis aí, tá? Acho que foi policiais militares e civis. Essa quarentena foi colocada para todos os servidores da segurança pública. Moção de repúdio. Senhor presidente, senhores vereadores. Os vereadores, com assento na Câmara Municipal de Itaí, Estado de São Paulo,
subscritores dessa proposição, requerem à mesa diretora, após ouvido o zeloso plenário desta Casa, o envio de ofício ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manifestando o repúdio desta Casa Legislativa à aprovação de quarentena para policiais, militares e juízes para disputarem eleições, considerando que a aprovação do projeto vai de encontro à liberdade, à democracia e do Estado de Direito, vez que impede cidadãos sem nenhum impedimento legal, fichas limpas, de concorrerem às eleições que devem ocorrer de forma democrática. Diante do exposto, nos unimos para, através desta, demonstrarmos nossa insatisfação com a aprovação do referido projeto de lei. Câmara Municipal de Itaí, Sala das Sessões, 27 de setembro de 2021. Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Avelino Niceto Neto, Marcelo Soares Valentim, Afonso Alcides Fogaça, Maurício Vicente dos Santos, Lauriane Aparecida da Silva, Ronaldo Soares Leite, Luiz Fernando Rotelli, Ronaldo Aparecido dos Santos. Em leitura, a moção número 007/2021, de autoria do vereador Avelino Niceto Neto e apoio dos demais vereadores. Solicitam a moção de apoio à Assembleia Legislativa para que votem e aprovem o projeto de emenda número 6 de 2020, à Constituição do Estado de São Paulo. Moção número 7, de 29 de setembro de 2021. Avelino Niceto Neto, vereador nesta Casa de Lei, com o apoio dos demais vereadores subscritos, requerem nos termos regimentais, após aprovação em plenário, que seja encaminhada a presente moção de apoio à Assembleia Legislativa, para que votem e aprovem o projeto de emenda número 6 de 2020 à Constituição do Estado de São Paulo, que dá nova redação aos artigos 136 e 138 da Constituição do Estado de São Paulo. Justificativa. A nova redação aos artigos 136 e 138, parágrafo 3º, na forma proposta, corrige a injustiça que há anos vem sendo praticada em desfavor aos policiais civis e militares do Estado de São Paulo. Por outro lado, garante a reintegração desses servidores públicos que sofreram a irreparável injustiça de terem sido afastados de seus cargos, mesmo tendo a seus favores sentença penal absolutória. É digno de louvor, reconhecimento e apoio à presente emenda à Constituição Estadual. Ante o exposto, solicito a aprovação pelo plenário da presente moção de apoio. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2021. Avelino Niceto Neto, Marcelo Soares Valentim, Ronaldo Soares Leite, Ronaldo Aparecido dos Santos, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Lauriane Aparecida da Silva, Maurício Vicente dos Santos, Luiz Fernando Rotelli. Em leitura, a moção número 008/2021, de autoria dos vereadores Luiz Fernando Coutinho e Luiz Fernando Rotelli, solicitam a moção de aplauso e congratulações DAG Robert de Moraes aos policiais civis e militares pela rápida resposta dada no dia 4 de setembro de 2021. Moção número 8, de 30 de setembro de 2021. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário e observadas as demais formalidades regimentais, seja consignada em ata de nossos trabalhos, moção de aplausos e congratulações DAG Robert de Moraes aos policiais civis e militares, lotados respectivamente na 3ª Companhia do 53º Batalhão do Comando de Policiamento do Interior, 7. Polícia Militar do Estado de São Paulo, Delegacia de Polícia do Município de Itaí, da Seccional de Polícia Judiciária de Avaré, do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, Interior, de Inter7, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, pela rápida resposta dada no dia 4 de setembro de 2021, ocasião em que ocorreu em nossa cidade, no bairro Restinga Grossa, um lamentável latrocínio, roubo seguido de morte, momento em que, após ciência dos fatos, numa operação conjunta deflagrada pelas instituições, culminou na prisão de 2 autores do crime,
não deixando impunes os criminosos que cometeram tal barbárie. Em sinal de agradecimento pelos denotados serviços prestados à nossa população, muitas vezes com o sacrifício da própria integridade física e até mesmo da vida, nominamos e indicamos os valorosos policiais abaixo relacionados. Policiais militares. Primeiro Sargento PM Aniel Tonon Garcia. Soldado PM Uacir Donhane Júnior. Soldado PM Eliton Mota de Oliveira. Policiais civis. Investigador Genivaldo Saito. Investigador Ariovaldo da Silva Maciel. Agente policial Patrícia Iumi Machida Ueno. Justificativa. Um crime absurdo ocorrido em 4 de setembro do corrente ano tirou a vida de um trabalhador no bairro Restinga Grossa. A vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, não teve defesa perante os criminosos que, além de roubá-lo, tiraram sua vida. Ao receber a notícia do fato criminoso, o trabalho conjunto das polícias civil e militar rapidamente culminou na prisão de 2 autores do crime. É motivo de orgulho para as instituições e muito mais para o nosso povo ver a resposta de um crime vultuoso como este ser dada de maneira extremamente rápida e profissional. Não conseguimos mensurar o orgulho de fazer parte destas instituições policiais, que através destes homens e mulheres, muitas vezes deixando seus lares com pouco respaldo financeiro, não medem esforços, combate à criminalidade, manutenção da ordem e da paz. Damos ênfase que mesmo em meio às dificuldades e abdicação, e o empenho prevalecem, e que os mais calorosos aplausos merecem ser ouvidos e registrados. Que, da aprovação, sejam reconhecidos com o diploma denominado Dag Robert de Moraes e enviado cópia aos agraciados e dado ciência ao comandante do 53º Batalhão da Polícia Militar de Avaré e ao delegado seccional de Polícia Judiciária de Avaré, ocasião em que rogamos o reconhecimento também de seus respectivos comandantes, dando a eles as honrarias que cada instituição possui. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2021. Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Luiz Fernando Rotelli. Requerimentos. Em leitura o requerimento número 019/2021, de autoria de vários vereadores. Requer envio de informações sobre registro ou cadastro de associações de bairro. Requeremos à mesa, depois de ouvido o douto plenário e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito municipal informe se há junto à prefeitura algum cadastro, registro ou qualquer outra documentação que contenha qualificação ou, ao menos, indicação de pessoas que fazem parte de associação de bairros deste município. Caso afirmativo, requer o envio de referidas informações a esta Casa de Leis. Justificativa. Cada dia mais mostra-se essência à estrutura de governança participativa. E é na busca por uma administração cada vez mais participativa que esta vereadora vê a necessidade de obter referidas informações para, assim, facilitar que vereadores e executivo possam se reunir com presidentes de bairros a fim de alinhar e ver como está organizada cada associação e colocar em prática ações que possam ajudar a comunidade. É certo que é necessário fazer a prefeitura e a Câmara chegar aos bairros, ouvindo os moradores, sabendo das demandas, desenvolvendo uma administração participativa e uma associação atuante. Assim sendo, aguardamos resposta nesse sentido. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2021. Lauriane Aparecida da Silva, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Avelino Niceto Neto, Maurício Vicente dos Santos, Marcelo Soares Valentim, Luiz Fernando Rotelli, Ronaldo Aparecido dos Santos, Afonso Alcides Fogaça, Ronaldo Soares Leite, Luiz Fernando Coutinho Aguiar. Em leitura o requerimento número 020/2021, de autoria de vários vereadores. Requer envio de informações referente à regulamentação
da Lei sobre o Concurso e Cargos Públicos. Requeremos à mesa, depois de ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o chefe do Poder Executivo envie a esta Casa de Leis o que se pede. A. Quais os cargos vagos que deviam ser providos por concurso existentes no município? B. Relação dos comissionados e cargos políticos com respectiva formação exigida e atribuição. C. Relação de ocupantes de cargos em desvio de função, motivo do desvio, se há condições específicas que justifique, e pasta correspondente ao servidor em desvio. D. Lista dos aprovados nos últimos certames que aguardam nomeação. E. Qual a previsão de convocação dos aprovados, após passados os efeitos da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. F. Se houve a prescrição de algum dos editais em andamento. Justificativa. Considerando o preceito constitucional do artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Considerando os ditames do artigo 65 da Lei Orgânica, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, finalidade, motivação, moralidade, publicidade e interesse público e aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder, na forma da presente lei orgânica, em conformidade com o artigo 31 da Constituição Federal. Considerando a proibição explícita da Lei 8.112/90, que determina a transitoriedade do desvio de função, sendo proibido cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. A título de ilustração e justificativa, segue o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Concurso, aprovação e não contratação. A aprovação em concurso não gera mera expectativa de direito em relação à contratação, mas direito líquido e certo a não preterização. Candidato aprovado em primeiro lugar não convocado. Utilização de outra pessoa, com desvio de função para fazer o que seria próprio do cargo para o qual for aprovado. Direito à nomeação reconhecido. Recurso provido. Não há que se confundir a consideração acima, obviamente, com a readaptação, que é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Diante de tais preceitos e do momento em que vivemos, far-se-á necessário o envio de tais informações com a finalidade de atender os anseios de publicidade dos atos e moralidade na administração, vendo que são muitos os que aguardam a nomeação em concursos. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2021, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Lauriane Aparecida da Silva, Ronaldo Soares Leite, Ronaldo Aparecido dos Santos, Avelino Niceto Neto, Marcelo Soares Valentim, Luiz Fernando Rotelli, Maurício Vicente dos Santos, Afonso Alcides Fogaça. Indicações. Em leitura, a indicação número 085/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam providências legais e cabíveis que fizerem necessárias para regularizar os plantões das farmácias. Indicamos no termo do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito providencie, através dos departamentos competentes, a regularização dos plantões farmacêuticos, fazendo-o para que permaneçam 2 farmácias de plantão, uma no centro da cidade e outra que atenda a população dos bairros localizados acima da rodovia SP-255. Justificativa.
É reclamação recorrente da população em geral a forma como vem sendo feito os plantões das farmácias, pois os moradores dos bairros situados acima da rodovia SP-255 têm que se deslocar até o centro da cidade, e os do centro da cidade têm que se deslocar acima da rodovia, implicando em gastos e perda de tempo para os deslocamentos. A situação pode ser facilmente resolvida com a implantação de 2 farmácias de plantões, uma acima da rodovia e outra que atenda o centro da cidade e bairros adjacentes. Sala das Sessões, 27 de setembro de 2021, Marcelo Soares Valentim, Maurício Vicente dos Santos, Lauriane Aparecida da Silva, Ronaldo Soares Leite, Ronaldo Aparecido dos Santos, Afonso Alcides Fogaça, Luiz Fernando Coutinho, Luiz Fernando Rotelli, Avelino Niceto Neto. Em leitura, a indicação número 086/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam a contratação de controlador de acesso para os postos de saúde e UBS no município. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito municipal estude a viabilidade de contratação de controlador de acesso para os postos de saúde e UBSs do município. Justificativo. Infelizmente, no dia 28 de setembro de 2021, tivemos um caso de agressão a servidor público em uma das unidades de UBS do município, o que pode ser evitado com a contratação desses profissionais. Assim, é uma questão de segurança, não só para os servidores públicos, mas também para todos os cidadãos que necessitam frequentar essas localidades. Sendo assim, aguardamos providências nesse sentido. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2021. Avelino Niceto Neto, Ronaldo Soares Leite, Ronaldo Aparecido dos Santos, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Afonso Alcides Fogaça, Lauriane Aparecida da Silva, Maurício Vicente dos Santos, Luiz Fernando Rotelli, Marcelo Soares Valentim. Em leitura, a indicação número 087/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam providências no sentido de fiscalização, notificação e efetividade das leis no que diz respeito à implantação, conservação e manutenção de calçadas. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, para que o senhor prefeito municipal proceda todo o necessário para que os setores competentes pela fiscalização, notificação e cumprimento da lei procedam com as providências que se fizerem necessárias para que seja dada efetividade à legislação municipal, estadual e federal no que diz respeito à implantação, conservação e manutenção de calçadas. Justificativa. Infelizmente, no corrente ano, já houveram notícias de munícipes que sofreram quedas em passeios, as quais lhe trouxeram graves consequências físicas, emocionais e financeiras. Que, além de ser uma questão de segurança aos pedestres, temos o fato de que acidentes como o mencionado poderá trazer prejuízo aos cofres públicos em possíveis ações indenizatórias, visto que a responsabilidade recai sobre o poder público. Assim, é uma questão de segurança e cuidado com o dinheiro público, além de dever legal do município, dar à lei a devida efetividade, através de ações que visem a regularização dos calçamentos que estão em desacordo com determinações legais. Assim sendo, aguardamos providência nesse sentido. Sala das Sessões, 28 de setembro, Lauriane Aparecida da Silva, Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Ronaldo Soares Leite, Afonso Alcides Fogaça, Ronaldo Aparecido dos Santos, Luiz Fernando Rotelli, Marcelo Soares Valentim, Maurício Vicente dos Santos, Avelino Niceto Neto. Em leitura, a indicação número 088/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam a minuta de regulamentação da lei número 2000/2021 e a criação de um comitê para acompanhamento e implementação da lei da livre iniciativa. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que o senhor prefeito determine estudo junto à Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos a criação do Comitê para a Regulamentação da Lei 2000, de 17 de março de 2021, Lei da
livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, a fim de regulamentar sua aplicabilidade, conforme previsto no artigo 9º do dispositivo legal. Justificativa. A Lei da Livre Iniciativa e Livre Exercício da Atividade Econômica tem sido considerada um avanço em todos os municípios que já a implantaram e que, mesmo com as dificuldades da pandemia do Covid-19, tem colhido os frutuosos benefícios com relação ao crescimento econômico e consequente geração de emprego e renda. Em Itaí, tivemos a oportunidade de apreciar e, após votação nesta Casa de Leis, submetê-la ao senhor prefeito, que, num gesto de empenho e proximidade com o crescimento, a sancionou em 17 de março de 2021. Porém, infelizmente, por algum lapso, não foi devidamente regulamentada, conforme previsão expressa em seu artigo 9º, o que tem inviabilizado sua aplicação e consequente ineficácia, que lhe é esperada. Com o intuito unicamente de colaborar com o Executivo, sugerimos a presente minuta e indicamos para que possamos, assim como os outros municípios, colher também os bons frutos da lei que assegura a liberdade econômica em nossa cidade. Com relação à criação do comitê, este terá o desafio de implementar os mecanismos de avaliação, fiscalização e concessão da classificação de baixo risco para as solicitações de licença, autorização, inscrição, registro, alvará e os demais atos exigidos, com qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação da legislação, como condição prévia para o exercício de atividade econômica, inclusive no início da instalação, da operação, da produção, do funcionamento, do uso, do exercício ou da realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Em conjunto, apresentamos a deliberação plenária e, motivados pelo anseio de colaboração, aguardamos ansiosamente que seja levada em consideração. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2021. Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Lauriane Aparecida da Silva, Marcelo Soares Valentim, Ronaldo Soares Leite, Luiz Fernando Rotelli, Ronaldo Aparecido dos Santos, Maurício Vicente dos Santos, Avelino Niceto Neto, Afonso Alcides Fogaça. Faz-se acompanhar com a presente indicação a minuta do decreto. Em leitura, a indicação número 089/2021, de autoria de vários vereadores, solicitam minuta para a criação de lei anticorrupção, obrigando a contratação de seguro garantia, de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços em Itaí, São Paulo. Indicamos nos termos do regimento interno, após ouvida a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que o senhor prefeito determine estudo junto à Secretária Municipal de Negócios Jurídicos, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, que seja criada e enviada a esta casa projeto de lei anticorrupção, obrigando a contratação de seguro garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou de serviços. Justificativa. Superfaturamentos, atrasos e abandonos de obras públicas são exemplos enfrentados pelo cidadão de bem, que vê seu dinheiro ir pelo ralo diante do escárnio com o dinheiro público. É facilmente identificado que a falta de proteção do poder público ao celebrar contratos com empresas privadas para a realização de obras ou fornecimento de bens ou serviços. Em Itaí, temos exemplos antigos, como a antiga Câmara, a creche do Jardim Brasil, entre outros. Isto torna ineficaz a gestão pública e favorece a ocorrência de atos de corrupção, com a consequente falta de amortização dos investimentos públicos, que, assim, não conseguem propiciar o retorno esperado pela sociedade brasileira. Não se pode afastar de nossa apreciação de que uma efetiva garantia da correta e tempestiva execução dos contratos públicos está diretamente relacionada com a inadequação da legislação nacional, aplicável às licitações e aos contratos celebrados pela administração pública.
Nasce aí a necessidade de uma norma que, a exemplo do que ocorre na iniciativa privada, garanta o resultado esperado pelo poder público ao contratar obras e fornecimentos. Não há algo de inédito na modalidade de seguro no Brasil, embora sua utilização ainda seja incipiente no setor público. O Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, foi o primeiro a dispor sobre a modalidade de seguro-garantia, orientada ao uso pelo setor público, seguido pelo Decreto nº 2300, de 21 de novembro de 1986. Importante destacar nessa linha que o texto original do parágrafo 3º do artigo 56 da Lei 8666 de 1993 previa expressamente a exigência de contratação de seguro-garantia pela administração pública na contratação de obras e serviços vultuosos, facultando este seguro nos contratos de médio e pequeno vulto. Atualmente, a matéria encontra guarida na Lei Federal de Licitações e Contratos Públicos, Lei número 14.133/2021. Em resumo, a apólice de seguro-garantia é baseada no contrato firmado, sendo as partes do contrato de garantia o tomador, contratado, segurado, contratante, e a seguradora, onde esta garante indenização financeira ao segurado, caso o tomador descumpra suas obrigações. Esse tipo de seguro atende às necessidades de empresas privadas e órgãos públicos. Sua função é garantir que se cumpram obrigações estipuladas em contratos, dando proteção contra o não cumprimento de cláusulas relacionadas a serviços, fornecimento de recursos e outras situações. Sinaliza o Tribunal de Contas da União. É facultado à administração exigir prestação de garantia nas contratações de bens, obras e serviços, de modo a assegurar plena execução do contrato e a evitar prejuízos ao patrimônio público. Antes de estabelecer no edital exigência de garantia, deve a administração, diante da complexidade do objeto, avaliar se realmente é necessária ou se servirá apenas para encarecer o objeto. Além disso, ele confere à seguradora amplos poderes de fiscalização da execução do contrato principal, tornando-a um terceiro interessado no correto adimplemento do contrato pelo tomador, sob pena de, em não fiscalizando corretamente o cumprimento do contrato, ver-se obrigada a indenizar o Estado ou assumir diretamente ou por intermédio de terceiro a execução do projeto. Enfim, na esperança de estarmos cumprindo com nossa missão legislativa e com a prudência de não invadir competência do Executivo, apresentamos a minuta abaixo, ao final salientando o desejo de que seja devolvida em forma de projeto de lei a esta Casa de Lei, para o bem do nosso povo, com respeito ao bem público. Sala das Sessões, 30 de setembro de 2021. Luiz Fernando Coutinho Aguiar, Marcelo Soares Valentim, Luiz Fernando Rotelli, Maurício Vicente dos Santos, Afonso Alcides Fogaça, Avelino Niceto Neto, Ronaldo Aparecido dos Santos, Ronaldo Soares Leite, Lauriane Aparecida da Silva. Segue em anexo à indicação a minuta do projeto de lei. Correspondências diversas. Coloco à disposição aos senhores vereadores o balancete das receitas e despesas da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro de 2021. Está à disposição para os vereadores na secretaria. Em leitura, o ofício número 234/2021, de autoria do presidente da Câmara de Instância Turística de Piraju, o senhor Lauro Fernandes de Melo, encaminhando moção número 002/2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaí. Senhor presidente, levamos ao conhecimento de Vossa Excelência que o plenário desta edilidade, reunido em sessão ordinária em 21 próximo passado, aprovou a moção número 2/21, de autoria da nobre vereadora Fernanda Carrara e subscritas por outros senhores vereadores. Moção de apoio ao projeto de lei que institui a região turística Vale do Panema, com área especial de interesse turístico,
conforme consta da inclusa cópia. Aproveitamos o ensejo para reiterar os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lauro Fernandes de Melo, presidente da Câmara Municipal de Piraju. Ordem do dia. Em discussão o projeto de lei complementar número 004/2021, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Itaí, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2020 e das outras providências. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão o projeto de lei número 029/2021, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, suplementar e das outras providências. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Moção. Em discussão a moção de repúdio número 06/2021, de autoria dos vereador Luiz Fernando Coutinho e apoio dos demais vereadores. Solicitam moção de repúdio referente à aprovação de quarentena aos policiais militares e civis e juízes que disputarem eleições. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão a moção número 007/2021, de autoria do vereador Avelino Niceto Neto, em apoio dos demais vereadores. Solicitam a moção de apoio à Assembleia Legislativa, que votem e aprovem o projeto de emenda número 6 de 2020, à Constituição do Estado de São Paulo. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão a moção número 008/2021, de autoria do vereador Luiz Fernando Coutinho e Luiz Fernando Rotelli. Solicitam uma moção de aplausos e congratulações DAG Robert de Moraes aos policiais civis e militares pela rápida resposta dada no dia 4 de setembro de 2021. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Requerimento. Em discussão o requerimento número 019/2021, de autoria de vários vereadores. Requerem envio informações sobre registro ou cadastro de associação de bairro. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão o requerimento número 020/2021, de autoria de vários vereadores. Requerem envio de informações referente à regulamentação da lei sobre o concurso e cargos públicos. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Indicações. Em discussão a indicação número 085/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam providências legais e cabíveis que se fizerem necessárias para regularizar os plantões das farmácias. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão, a indicação número 086/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam a contratação de controlador de acesso para os postos de saúde e UBS no município. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão a indicação número 087/2021, de autoria de vários vereadores. Solicitam providências no sentido de fiscalização, notificação e efetividade da lei no que diz respeito à implantação,
conservação e manutenção de calçadas. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão, a indicação número 088/2021, de autoria de vários vereadores, solicitam a minuta de regulamentação da Lei número 2000/2021 e a criação de um comitê para acompanhamento e implementação da Lei Livre Iniciativa. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Em discussão, a indicação número 089/2021, de autoria de vários vereadores, solicitam a minuta para a criação de lei anticorrupção, obrigando a contratação de um seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e de fornecimento de bens ou serviços em Itaí, São Paulo. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado. Explicação pessoal. De acordo com a resolução número 014/12, cada vereador terá o tempo de 5 minutos para o seu pronunciamento. Os vereadores que se inscreveram são: Somente o vereador Luiz Fernando Coutinho Aguiar. Segurar um pouquinho. Segurar ainda apertado. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares aqui presentes, na pessoa da funcionária Janaína, cumprimento todos os funcionários dessa casa, munícipes, pessoal que acompanha em casa pela rede da Câmara. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo Dia do Vereador aí recentemente. Não é fácil ser vereador, né? Dá a impressão que é tão fácil quando a gente está fora, a gente entra aqui dentro. E aí fazer menção também aos demais que passaram por essa casa e colaboraram, né? Hoje, de maneira especial, comemorando aí a conquista do ex-vereador Denilson, né? O vereador Denilson que conseguiu um raio-x aí para a Santa Casa. Na pessoa dele, eu estendo os parabéns aí pelo Dia do Vereador a todos os demais vereadores, né, que passaram também por essa Casa de Leis. Sobre a Lei da Livre Iniciativa, peço a atenção de todos, principalmente da base do governo atual aí, para que peça que esse regulamento seja colocado em prática o quanto antes. O artigo 9º da lei, ele prevê a regulamentação por parte da prefeitura. Sem essa regulamentação, a gente não tem aplicabilidade da lei. Eu quero dizer que a Lei da Livre Iniciativa, ela deu um crescimento no PIB de 7%, ela gerou 64% de novos negócios no Brasil, né? Esses benefícios colhem os municípios que já estão com a lei regulamentada, o que não está ocorrendo aqui em Itaí. Então, por favor, peço a todos para que cobrem do Zé Ramiro, está indo aí uma minuta de lei. Essa minuta de lei ela é bem parecida com os demais municípios, então não tem nada de diferente. Então, por favor, para que a gente possa gerar, de fato, emprego na nossa cidade e sair dessa situação de crise financeira. Com relação à lei anticorrupção, também está indo uma minuta para ele. A lei federal, ela diz que o município poderá. A lei anticorrupção, ela diz que o município deverá. Então, o município deverá contratar a seguradora para garantir aí a execução das obras públicas, para não acontecer igual aconteceu com a antiga Câmara, entre outros prédios aí, né, que ficar parado, nós perdemos o dinheiro público aí, ver o dinheiro indo pelo ralo, pela falta de ineficiência aí, né, nos dispositivos de fiscalização. Com relação às moções, o Dr. Otelli aqui, meu companheiro de polícia, sabe, nós vamos estar aí na quarta-feira, junto à Secretaria de Segurança Pública, brigando por nossos policiais, né, Dr. Otelli? Então, nós fizemos questão de salientar o trabalho rápido aí da Polícia Militar e da Polícia Civil, nessa ocorrência que vitimou um trabalhador em nosso município. É nosso dever, enquanto policiais, né, vir aqui e defendê-los. Tanto é que nós fazemos essa moção também aí de repúdio com relação
a questão do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, que aprovou essa quarentena. Então, o criminoso pode ser candidato, mas o policial militar, civil, promotor de justiça não pode, né? É aquele famoso dilema, né? A grama está comendo a vaca, né? Tá tudo diferente nesse país. Inversão de valores, né? Inversão de valores, Ronaldo. Eu também gostaria de salientar, e muito obrigado, viu, presidente, por a oportunidade de fazer parte dessa moção também com relação aos policiais desligados das instituições. A emenda número 6, ela prevê que se eles forem absolvidos, eles podem ser reintegrados às suas funções. Então, é questão de mera justiça. Parabéns e obrigado pela iniciativa. A vereadora Lauriane não pôde estar aqui presente, está cuidando da sua filha. Desejo aí pronto restabelecimento da saúde da sua filha, mas deixou aqui para a gente 2 indicações, um requerimento, uma indicação muito importante, que é a questão das calçadas. Chegou para o Avelino também, né, Avelino? Eu acredito que para mais vereadores, a questão das calçadas que estão diferente daquilo que a lei prevê, né? Então, é calçada que está com buraco, está com degrau errado, então é cobrando essa fiscalização. Também, com relação aos postos de saúde, obrigado, viu, Avelino, de deixar fazer parte aí dessa indicação, e ao vereador Marcelo também com relação às farmácias, tá certo? Muito obrigado a todos. Só, presidente, por favor, se o senhor puder constar na nossa página aí durante esse mês de outubro aí os cuidados necessários, tem no portal da saúde com relação à prevenção ao câncer de mama aí, das mulheres, Outubro Rosa. Muito obrigado a todos. Assim, nada mais a se tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se no dia 18 de outubro de 2021. Sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa 14ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Está encerrada a presente sessão.